Sabe aquela pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez? De onde vem a nossa consciência? A resposta mais comum, a da ciência moderna, é que ela nasce no cérebro. E ponto. Mas e se essa for só uma parte da história? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é, vamos dizer, bem diferente. A ideia de que a consciência talvez exista para além da matéria. Então, para organizar nossa conversa, o caminho é este aqui. Primeiro, a gente vai entender o beco sem saída em que a gente se encontra. Depois, vamos explorar uma metáfora muito poderosa. A partir daí, a gente investiga essa ideia de consciência em tudo, olha para os dados que vêm da nossa própria experiência e, no fim, chegamos na grande pergunta: qual é a resposta final? Vamos começar então por esse tal beco sem saída. Bom, para a gente entender por que é tão importante buscar uma terceira via, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas duas respostas principais que o pensamento moderno nos dá. E, como a gente vai ver, nenhuma das duas parece muito satisfatória, não. É o seguinte, de um lado, a gente tem o materialismo, que basicamente diz que a consciência é um mistério. Ela simplesmente brota da matéria do cérebro. Do outro, o ilusionismo, que diz que a consciência é, na verdade, um truque, uma ilusão que o cérebro cria para si mesmo. Ou seja, ou é um mistério inexplicável, ou é um truque. Parece mesmo que a gente está num beco sem saída, né? Mas e se tiver uma terceira opção? Uma que não esteja nessa lista? É uma pergunta bem simples, né? Mas ela abre uma porta para uma perspectiva totalmente nova. Uma que não encara a consciência nem como um produto, nem como uma ilusão, mas como algo completamente diferente. E é aqui que entra uma metáfora que muda o jogo todo. A ideia central dessa terceira via é que o cérebro não é uma fábrica de consciência. Ele é, na verdade, um receptor. Pensa bem nisso. E se o cérebro não produz a consciência? E se ele só sintoniza a consciência? Tipo um rádio sintonizando uma estação de música. A ideia é simples, mas as implicações... Nossa, elas mudam tudo. Essa analogia com rádio é perfeita para a gente entender. Pensa só, o aparelho de rádio, ele não cria a música, certo? Ele capta a transmissão, que já está ali no ar. A ideia aqui é a mesma. O cérebro não estaria criando a consciência do zero. Ele estaria captando, sintonizando um campo de consciência muito maior, que já existe. E o que é genial nessa metáfora é que ela explica uma coisa que a gente já sabe. Se o cérebro é danificado, a consciência é afetada. Isso é um fato. Mas seguindo a analogia, se o rádio quebra, a música fica ruim, cheia de chiado ou para de tocar. Só que isso não destrói a transmissão da rádio, que continua no ar. Da mesma forma, um dano no cérebro afetaria a expressão da consciência, mas não a consciência em si. Faz sentido, né? Ok, legal. Se o cérebro é um receptor, de onde está vindo o sinal? De onde vem essa transmissão? Para responder isso, a gente precisa de uma base filosófica, uma teoria que sustente essa ideia. E essa teoria diz que a consciência está, de alguma forma, em tudo. Essa ideia tem nome, e é um nome interessante: panpsiquismo. O que é isso? Basicamente, é a teoria de que a consciência não é uma coisa especial só dos seres vivos, mas sim uma propriedade fundamental do universo. Pensa na gravidade, no eletromagnetismo. A consciência estaria nesse mesmo nível. Ela não aparece do nada em cérebros. Na verdade, ela estaria presente em tudo, em formas bem simples. O que cérebros como os nossos fazem é amplificar esse sinal. E se a consciência é mesmo fundamental, isso muda o jeito como a gente olha para as nossas próprias experiências, sabe? Aquelas experiências subjetivas, mais profundas. Elas deixam de ser só um ruído ou um defeito do cérebro. Elas se tornam dados, informações importantes. Essa visão nos convida a levar a sério o que as pessoas relatam sobre a própria consciência. Então, o que isso significa na prática? Que experiências como meditação profunda, aqueles momentos de introspecção muito intensa, coisas que a ciência mais materialista costuma ignorar ou descartar, aqui elas são vistas como evidências, evidências válidas de que é possível acessar uma consciência mais ampla. E aqui tem dois exemplos que são muito fortes. Primeiro, os relatos de meditação profunda, em que as pessoas descrevem uma dissolução do eu, sabe? A sensação de que o eu individual some para dar lugar a uma consciência pura e impessoal. E o segundo são as experiências de quase morte, as EQMs. São relatos de pessoas que tiveram uma consciência super clara, super complexa, mesmo quando a atividade cerebral delas era mínima ou até inexistente. Para quem defende essa hipótese, isso é a prova.
É a música continuando a tocar, mesmo com o rádio aparentemente desligado. Ufa! Depois de passar por essas visões todas que são tão diferentes entre si, onde é que a gente fica? Qual é, afinal, a resposta para o grande enigma da consciência? A verdade, sendo bem honesto, é que não existe uma resposta final, definitiva. O que ajuda muito é dividir o problema em dois. Pensa assim, existe a consciência de acesso. Essa é a parte mecânica, a capacidade do cérebro de processar informações, de falar sobre elas. A ciência explica isso muito bem. Mas aí tem a outra, a consciência fenomenológica. Essa é a experiência subjetiva, o como é ser alguma coisa. É o gosto do café, a sensação de ver a cor vermelha. E isso continua sendo um mistério gigantesco. E é para esse mistério que a gente tem, no fim das contas, 3 grandes respostas possíveis. Ou a consciência é um produto misterioso da matéria, ou ela é um truque genial do nosso cérebro, ou então ela é um aspecto fundamental da realidade que o cérebro só faz sintonizar. Então a conclusão aqui não é uma afirmação, é, na verdade, uma pergunta que fica em aberto. Qual dessas explicações parece se encaixar melhor com a totalidade da experiência de cada um? A resposta, talvez, não esteja só em um laboratório, mas na forma como a gente interpreta a nossa própria existência consciente. A busca, essa, com certeza, continua.